Estude de forma eficiente, as 9 melhores dicas de estudo. Será que funciona de verdade? Será que não funciona? É exatamente isso que a gente vai saber no vídeo de hoje. Salve, salve galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e dessa vez a gente vai começar um quadro novo aqui no canal, quadro que eu já queria fazer há algum tempo, mas eu não tinha conhecimento tecnológico para fazer ainda, mas eu finalmente aprendi como fazer e agora a gente vai reagir aos melhores vídeos falando sobre estudos da internet, aqueles que pegaram mais views pelo menos, né? Aqueles que tiveram mais alcance. Será que eles estão falando alguma coisa que faz sentido? Será que não? Enfim, vou deixar meus comentários, não vou passar pano para ninguém e a gente vai começar a partir de agora. Vamos nessa. Esse vídeo aqui pegou 1.600.000 views falando as 9 melhores dicas de estudo para você estudar de forma eficiente. Vamos nessa, vamos começar esse vídeo. Aqui é o Seja Uma Pessoa Melhor e hoje vamos falar sobre estudos. Não é surpresa que muitos de nós queremos estudar de maneira mais inteligente ao invés de por muito tempo. Mas quais dicas de estudo realmente funcionam, baseado em ciência, e que podem te ajudar a melhorar a conseguir as tão desejadas notas máximas? Baseado em ciência. Pesquisas mostram que sessões de estudo são mais efetivas quando são pequenas e curtas, ao invés de condensar tudo em uma sessão de 10 horas de estudo. É bem mais efetivo dividir em 20 sessões de 30 minutos espalhadas em algumas semanas. Isso acontece porque seu cérebro fixa melhor a informação com sessões curtas e repetitivas, ao invés de uma sessão longa. E é também por isso que aprender diferentes habilidades, seja cantar, jogar ping-pong ou aprender a tocar algum instrumento, segue basicamente esse mesmo formato. Dica número 1. Divida seu estudo em pequenas sessões espalhadas durante semanas. Essa dica é interessante, faz sentido de fato você dividir e separar suas horas de estudo, não estudar tudo de uma vez só. Eu só não concordo muito com essa parte quando ele fala de 30 minutos, principalmente para quem está estudando para concurso. Por quê? Porque geralmente a gente faz longos períodos de estudo e separar e fatiar muito a jornada em 30 minutos faz com que você tenha muitas paradas. E essas paradas são possíveis pontos de procrastinação. Muitas vezes já deve ter acontecido com você, já aconteceu comigo também, de você parar de estudar, pensa assim, não, vou parar só 10 minutinhos e tal aqui, porque eu já estudei uma hora e pouco, e ao invés de você parar 10 minutos, você pega ali o celular, você entra na internet, você parou já uma hora e meia, e você não voltou a estudar. Imagina se você fatiar ali longos períodos de estudo, 3, 4 horas, períodos de 30 minutos, são muitos focos de procrastinação. Além disso, quando você está iniciando uma nova disciplina, o ideal é que você não fracione tanto assim os seus estudos, porque o seu tempo naquela disciplina não rende tanto assim ainda, você ainda demora para entrar, pegar o ritmo e tudo mais. O ideal é você ficar entre 1 hora até 1h30, porque você está pegando no tranca ainda, você ainda não tem muito raciocínio sobre aquela disciplina e você está construindo isso. Dica número 1. Divida seu estudo em pequenas sessões espalhadas durante semanas. Enquanto estudar a noite toda pode ser quase um ritual, na verdade, isso se relaciona muito mais às notas mais baixas. Após sessões noturnas de estudo prolongadas, foi comprovado que o raciocínio e a memória podem ser afetadas negativamente por até 4 dias inteiros. Ao contrário, determinando horários específicos em um dia ou ao longo da semana, apenas para estudar, prepara seu cérebro a criar uma rotina. Rotina é a base da eficiência, qualquer que seja o assunto. A longo prazo, o estudo se torna mais fácil, já que seu cérebro está treinado a aprender nesses momentos. Dica número 2. Determine horários de estudo. Aí ele deu 2 dicas em uma, né? E fazem sentido as 2 dicas, mas eu só achei que ele aprofundou pouco na parte do sono. Ele falou que isso pode comprometer o seu raciocínio durante até 4 dias. E na verdade o que acontece é que se você estuda, mas você não dorme, você basicamente não leva as suas informações, essas informações que você aprendeu da sua memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Porque é exatamente durante o sono que o seu cérebro decide o que ele vai levar da sua memória de curto prazo para a sua memória de longo prazo. Porque durante o dia você sabe, você passa por várias informações. Você tem ali um celular que você precisa decorar, uma placa de uma rua que você precisa decorar, às vezes um local que você vai encontrar uma pessoa, enfim, você tem muitas informações, mas nem tudo daquilo fica para sua memória de longo prazo. Tanto é que se eu te perguntar o que você almoçou ontem, você possivelmente não vai lembrar. Semana passada, com certeza não. Mas se eu te perguntar outras informações, talvez do seu estudo, você lembre. Por quê? Porque o seu cérebro decidiu que aquilo ali era relevante. E isso é feito durante o seu sono. O seu cérebro separa o que daquilo ele vai levar para sua memória de longo prazo e o que daquilo ele não vai levar para sua memória de longo prazo. Talvez a gente possa até aprofundar nisso em outros vídeos, falando sobre como o seu cérebro faz essas escolhas para que você coloque de fato as coisas relevantes na sua memória de longo prazo e não a música do Luan Santana, mas sim aquilo que você precisa estudar, o prazo do recurso ordinário, enfim. Mas o fato é que é durante o seu sono que você faz isso. E se você não dorme, você simplesmente não leva as informações para sua memória de longo prazo e você não retém informação no longo prazo. Então não é simplesmente
simplesmente, durante 4 dias isso pode afetar você. E essa outra informação que ele trouxe aqui também é muito importante de você ter horas separadas para o seu estudo e aquelas horas serem horas que você respeita. Ter uma rotina mesmo, isso é ideal mesmo, porque o seu cérebro entende que naquele momento é momento de estudo e ele costuma ficar mais atento, ele costuma já estar preparado para a sua jornada. Então, interessante essa parte aqui. Enquanto muitos de nós passamos incontáveis horas relendo passivamente anotações e grifando o livro, estudos mostraram que isso não é tão efetivo. Isso não melhora significantemente seu entendimento de temas, nem melhora a conexão entre conceitos-chave. Pode, em muitos casos, até ser prejudicial, pois pode desviar sua atenção para informações menos importantes. Cartões de memória, por outro lado, têm se mostrado como excelentes ferramentas de reforço para a memória, seja durante seu cronograma de estudos, ou fora dele, como no caminho de ônibus, de volta para casa. Para quem ainda não sabe, eles funcionam da seguinte maneira: você escreve uma pergunta em um dos lados do cartão e a resposta no verso. Quando diversos cartões estiverem disponíveis, basta usá-los nos momentos oportunos e testar seu conhecimento. Dica número 3, use cartões de memória. Aqui mais ou menos, né? O que ele fala é o seguinte, não grife, não anote, isso não vale a pena, crie cartões de memória. A questão é que o estudo ativo, naquele momento onde você está grifando, anotando, ele é importante, mas você não precisa parar aí. O que muita gente não entende, eu falo muito sobre isso, é que o seu grifo não precisa ser o seu material de revisão final, ou seja, você grifou ali o seu PDF ou, o seu livro, ou você fez anotações da sua videoaula, é importante que você faça isso. O estudo ativo é importante para que você esteja ali concentrado, para que você esteja ali entregando uma informação válida sobre aquilo que você está vendo, para que você não fique só passivo ali e tal. Mas isso não quer dizer que isso se torne o seu material de revisão. Por exemplo, eu fazia muitos grifos nos meus materiais, mas eu não utilizava os grifos como material de revisão único. O que eu fazia? Depois que eu terminava o grifo em um determinado assunto específico, um determinado ponto específico da matéria, eu transformava os grifos, as questões e tudo mais em materiais de revisão, que no meu caso eram os mapas mentais. Eu não utilizava os flashcards, né? As pessoas conhecem lá aquele aplicativo, o Anki, né? O Enki, enfim, como vocês queiram, mas eu normalmente utilizava o Xmind e fazia mapas mentais. Mas o que você vai fazer com isso, com essas informações, pouco importa, desde que você utilize de fato essa, digamos assim, essa reativação daquilo que você estudou. Simplesmente grifar e simplesmente anotar não vai fazer com que você retenha o conteúdo em longo prazo. E aqui é interessante a gente fazer um link com aquilo que a gente estava falando no ponto passado. Sabe quando a gente falou do sono e de quando o seu cérebro, durante o sono, decide o que ele vai levar da memória de longo prazo e o que ele não vai levar para a memória de longo prazo? É exatamente através das revisões que você sinaliza para o seu cérebro isso. Olha, essa informação aqui é importante. Leva essa informação para a memória de longo prazo porque eu vou precisar dela no futuro. Então, ele viu em um dia, talvez não seja tão importante. Ele viu em outro dia, talvez seja. Ele viu em outro. Chega um momento que ele leva essa informação para a sua memória de longo prazo no seu sono. Então, por isso é importante você reativar. Não que as anotações aqui não sejam importantes, só que reativar essa matéria também é muito importante depois. Já vamos direto para a dica número 4. Tenha um objetivo específico para cada sessão de estudo. Da mesma forma que um arqueiro nunca acertará alguma coisa se ele não tiver um alvo, não há força de vontade que ajude quando não temos um objetivo a cumprir. Ao invés de estudar sem objetivo, escolha um tema para se focar, seja equilibrar reações químicas ou aprender a tocar determinada música. E agora, como já disse Einstein certa vez, se você não consegue explicar algo de modo simples, é porque ainda não entendeu bem a coisa. Pesquisas em que pessoas tiveram que aprender uma parte de um texto, e que para metade delas foi dito que elas seriam avaliadas sobre o material, enquanto que para outra metade foi dito que elas teriam que ensinar a outros estudantes, os participantes que tiveram que ensinar compreenderam melhor os pontos importantes. Quando você se prepara para ensinar conteúdo a alguém, seu cérebro organiza a informação de uma forma mais lógica e coerente. É mais ou menos o que eu faço aqui. Tento organizar as ideias de uma forma lógica e coerente para passar para vocês. Essa parte aqui é fantástica. De fato, isso daqui faz todo sentido. E eu acho que vocês já devem ter escutado isso ou já devem ter sentido na prática isso. Cara, quando você estuda pensando, eu vou ter que explicar isso para alguém, o seu grau de comprometimento com entender aquele conteúdo e o seu grau de comprometimento em fazer com que aquele conteúdo faça sentido para outras pessoas e não só para você, faz com que você mesmo acabe gravando isso de modo mais efetivo. Então, estudar pensando que você vai ter que dar aula daquilo é uma pressão, mas ao mesmo tempo é algo que te ajuda muito. E eu fazia muito isso. Às vezes eu dava aula na frente do espelho, eu ficava me explicando a matéria se eu não tinha ninguém para dar aula. Então, assim, vale muito a pena fazer isso se você não fez teste, porque funciona. Lógico que não iria deixar essa para trás. Dica número 6, faça simulados. O simulado não só avalia o desempenho do seu cérebro, mas também quando você comete erros, ele te ajuda a identificar as lacunas em seu conhecimento. Também já foi mostrado que simulados aumentam a confiança e assim levam a melhores desempenhos. E aí, onde você deveria estudar? Pesquisas indicam que ter um local designado para estudo e que seja bem equipado com todas as ferramentas que você precisa é o melhor lugar para estudar.
Em relação aos simulados, né, ele está entrando aqui em outro ponto, mas em relação aos simulados, muito importante, assim, inicialmente talvez não seja a coisa mais interessante para você fazer. Se você está começando a estudar agora, sobretudo para concurso, as pessoas perguntam, quando é que eu começo a fazer simulados? Cara, simulado, você começa quando você já tem um certo conhecimento do edital, porque não adianta você fazer simulado quando você não tem ali visto pelo menos 50%, 60% do edital, porque vai virar um grande bingo, né? Você não tem conhecimento sobre a matéria, você vai chutar ali, você não vai ter como se avaliar muito, mas depois que você já viu ali até mais um pouco, 60%, 70% da matéria, já é importante você começar a simular. Isso não quer dizer que você não deva fazer questões. Questões são outra coisa. Simulado é uma coisa, questões são outra. Questão você faz sempre. Agora, simulado, que é exatamente simular, como você vai encontrar no dia da prova, imprimir, fazer em 4 horas e meia, às vezes 5 horas, fazer redação, passar para o cartão resposta, enfim, simular mesmo como você vai encontrar. Interessante é depois de uns 70%, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Eu comecei fazendo com uns 70% que eu tinha visto do meu edital e foi o que funcionou, e depois que eu vi 100% eu continuei fazendo, obviamente. Lembrando que simulado simula, na forma, como eu falei, na forma que você vai encontrar no dia da sua prova. Assim como designar horários, ter um espaço usado somente para o estudo prepara seu cérebro, fazendo com que ocorra o efeito Prime, que já foi citado no vídeo do livro Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman. Nesse caso, ele ajuda seu cérebro a associar local de estudo com o estudo em si. Dica número 7, defina um lugar de estudo. E aí? Perfeito. Essa dica também faz muito sentido, inclusive ela é citada nesse livro, que é você ter um local de estudo fixo, faz com que você associe o seu estudo àquele local e faz com que você tenha uma capacidade maior de retenção de conteúdo, faz com que você tenha uma capacidade maior de concentração também quando você entra naquele local. Eu já começava a me concentrar, sentir o cheirinho do café também que eu trazia para estudar. Tudo aquilo já ia me fazendo entrar na frequência do estudo e me ajudava muito a me concentrar, principalmente ali no começo. Você tem uma playlist fantástica para estudar? Não tão rápido. Enquanto algumas pesquisas indicam que alguns tipos de música clássica ajudam a melhorar a concentração, uma pesquisa recente sugere que ouvir barulhos ritmados de fundo é prejudicial para o foco, e aqueles que não escutam música durante os estudos se saem muito melhor. Dica número 8, estude sem música. Essa dica eu não posso concordar porque eu estudava muito com música e funcionou muito pra mim. E eu não tô dizendo pra você estudar com qualquer tipo de música, porque realmente não faz sentido. Eu utilizava música clássica e uma música específica, uma única música, que depois de um tempo passou pra mim a não ser mais nada. Eu interpretava como nada. Eu interpretava simplesmente como zero. E essa música, ela me ajudou muito, porque, por exemplo, na minha casa fazia muito barulho, tinha construções perto, obra, e depois que eu passei a utilizar isso, eu podia estudar a qualquer momento, porque simplesmente eu colocava ali e eu não interpretava com mais nada. O que eu vejo muita gente cometendo de erro, às vezes estudar com música que tem letra, isso é horrível, ou às vezes estudar com playlist de música, ou seja, você está sempre mudando o estímulo, por mais que sejam uma playlist de música clássica, é péssimo, porque você está vendo músicas diferentes. Isso daí, é horrível para você, porque toda vez é um estímulo diferente no seu cérebro. Mas estudar com a mesma música sempre, que foi o que eu fiz, cara, para mim, pelo menos, funcionou demais. E depois de um tempo ali, depois de mais ou menos um mês estudando, e nem isso, assim, cara, 2 semanas, meu cérebro já estava interpretando aquilo ali como nada, simplesmente nada. Quando eu colocava, cara, parece que eu estava em um outro espaço, eu estava concentrado estudando. E isso me ajudava, inclusive, a estudar fora de casa. Por exemplo, quando eu ia pegar um ônibus, ou quando eu estava num consultório, ou quando eu estava em algum local que não era propício para o estudo, cara, estava ali, colocava o meu fone, parecia que eu estava em casa, parecia que ninguém estava falando nada. Eu curti muito, mas sempre lembrando, não é playlist, não é música com letra, não é nada disso, é uma música específica, você escolheu ela, de preferência, aquelas músicas bem, assim, música clássica mesmo, mas que seja uma única música que você vai utilizar para sempre. Não concordo com essa daí, mas beleza. Número 9, se você ainda não fez, deixe seu celular de lado. Acho que não é novidade para ninguém que o celular, com suas mensagens e todas as mídias sociais, diminuem drasticamente a concentração na hora do estudo, fazendo com que algo que poderia ser estudado em menos de 1 hora seja, na verdade, passado para uma maratona de horas e mais horas de estudo. É isso aí, pessoal. Agora quero que usem não só uma dessas, mas todas essas 9 dicas. Essa daí né, pelo amor de Deus, se você está estudando com o seu celular ainda do lado, consultando o seu celular a todo momento, sem ele estar em modo avião, você tem que parar urgentemente, até porque pesquisas mostram isso daqui, realmente existem pesquisas sobre isso, tá até no livro, eu não vou conseguir pegar o livro agora ali, mas no livro do Como Estudar para Concurso, do Alexandre Meirelles, que se você faz pausas no seu estudo, você pode demorar até 15 minutos para voltar para a sua concentração anterior, quando você tem pausas interrompidas não programadas no seu estudo. Então, cara, é muito importante
que você deixe seu celular no modo avião. Eu não estudava longe do celular porque eu utilizava o aprovado app como cronômetro, mas obviamente o celular estava em modo avião porque não dá, né? Sério, se você está estudando com o seu celular, consultando o celular, você está fazendo qualquer outra coisa na sua vida, menos estudar. E bom, galera, esse era o vídeo. Eu acho que a gente fez um bom react aqui, reagiu aos principais pontos. Eu falei o que eu concordava, o que eu não concordava, e você pode também concordar ou discordar de mim, do vídeo. Deixa aqui embaixo um comentário, deixa aqui embaixo se você gostou desse quadro novo também, se você aprendeu alguma coisa com esse react. O meu objetivo é sempre trazer alguma coisa a mais do que o conteúdo em si, a gente comentar em cima disso e trazer novas informações, a minha perspectiva também sobre o conteúdo, concordando ou discordando também, beleza? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no botão de gostei, me seguir lá no Mod TFCC e conferir o link do 123 Passeio aqui na descrição. Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau, até mais.